Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de valoração ambiental. E o tema da nossa aula de hoje é indicadores ambientais em energia. Como vocês podem visualizar nesse slide, nós temos aqui várias setas indicando o local e a distância que se encontra cada cidade. Isso é um indicador, porque para a pessoa que está perdida e não sabe para onde ir, nem tem uma noção de quanto tempo fica de viagem ou de distância, essa placa aqui pode auxiliar a pessoa que está, digamos assim, sem rumo ou sem indicadores para ela tomar uma decisão. Essa placa, ela, com esses indicadores, a pessoa pode ter um norte e a partir dela tomar uma decisão. A mesma coisa acontece aqui para um piloto de corrida ou para um motorista, né? Vocês podem visualizar aqui o velocímetro, ele se encontra na marca de 120 km por hora. Isso é um indicador de velocidade para quem está dirigindo. Isso é fundamental ao se passar por um radar ou para estipular o tempo de chegada a um determinado local. Então, também é um indicador. Note que sem esse indicador de velocidade, o piloto desse veículo não saberia a quantos quilômetros por hora ele estava viajando. Da mesma forma que é um altímetro, que para o piloto de avião, ele indica a altitude desse avião. Note que é um indicador muito necessário para os pilotos de aviões, né? Porque senão, o que poderia acontecer? Ele poderia se chocar com uma montanha, enfim, dentre outras ações. E aqui para economistas, por exemplo, um indicador de desempenho econômico de uma empresa, por exemplo, pode ser desempenho dos funcionários, enfim. Um indicador é fundamental para a tomada de decisões para o gestor. É isso que a gente pode entender por um indicador. Ele é uma ferramenta que vai fornecer informações cruciais para uma tomada de decisão do gestor. Na metodologia Energia, nós também trabalhamos com indicadores, nos quais eu vou apresentá-los agora para vocês. Então, nós temos aqui o primeiro indicador da metodologia. Esse indicador foi desenvolvido por Odum. É o rendimento em energia. E a sigla dele é EYR de Energy Yield Ratio. Então, seria a razão do rendimento em energia.
Um outro indicador é o índice de carga ambiental, cuja abreviação é ELR, de Environmental Loading Ratio. Ele é definido como a relação entre a energia de entrada dos recursos locais não renováveis e de recursos provenientes da economia, pela energia do recurso local renovável. O que quer dizer isso, professora? Me perdi aí, não entendi absolutamente nada. Quer dizer o seguinte, olha só. Aqui, deixa eu só habilitar minha caneta. Ah, está habilitada. Então, é a soma dos recursos não renováveis mais os recursos pagos dividido pelos recursos renováveis. Isso aqui quer dizer o quê? Quanto menor for o resultado, que olha só, eu tenho algo bom aqui e algo não tão bom aqui em cima, né, no numerador dessa fração. Então, se eu realizar essa divisão por algo bom, quanto menor for o valor, indica que o sistema é melhor. Por quê? Porque tem mais recursos renováveis, né? Por essa divisão aqui matemática. Então, o objetivo desse estudo ele é avaliar o estresse imposto ao ambiente. Por quê? Porque justamente por causa dessa divisão aqui, estamos somando os recursos não renováveis e os pagos, dividido pelos recursos renováveis, né? Então, quanto menor vai ser o estresse local. Por quê? Porque ele tem bastante recurso renovável, né? Então, esse resultado aqui, vamos colocar aqui uma interrogação. Quando essa interrogação aqui for um valor muito pequeno, melhor vai ser para o ambiente. Por quê? Isso indica que ele tem mais recursos renováveis. Quanto maior for esse resultado, o que vai acontecer? Pior vai ser para o meio ambiente local. Por quê? Porque ele tem mais recursos provenientes da economia, né? Ou não renováveis. Mas geralmente aqui, pelo que eu tenho visto, os sistemas, os recursos pagos, né, eles são maiores, na maioria dos estudos, né? Então, índice de carga ambiental, quanto menor o valor, menor o estresse causado. Quanto maior esse valor, maior o estresse causado também no sistema local ali. Mais um outro indicador em energia é o investimento em energia, cuja a abreviação é EIR. É uma relação entre os recursos pagos, relação entende-se fração, e os recursos R mais N. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quanto? Temos aqui o F por R mais N. O que acontece? R mais N são recursos bons para um sistema. Então, quando eu realizo essa divisão, quanto menor for esse resultado, melhor vai ser para o sistema. Melhor será para o sistema. Por quê? Porque ele vai ser mais amigável ao meio ambiente, né? Para esse resultado aqui ser menor, indica que ele tem mais recursos renováveis e não renováveis, e menor quantidade em F. Mas, se esse resultado aqui dessa divisão for maior, indica que ele tem mais recursos F e que ele não é um bom sistema, né? Isso significa o quê? Um baixo índice, um resultado baixo, indica que o ambiente provê mais recursos para o processo do que a economia. Então, ou seja, quanto menor for o resultado, melhor será. Por quê? Porque ele está utilizando mais recursos R e renováveis e não renováveis do que os recursos da economia. Perfeito?
É uma questão mesmo de divisão e interpretar essa divisão aqui de acordo com uma matemática aliada aí a meio ambiente, não é nada difícil. Seguindo então para o próximo indicador, é o ESI, ou Índice de Sustentabilidade. O que quer dizer esse índice aqui? Ó? Ele é realizado pela divisão entre as outras divisões que nós já fizemos anteriormente para outros indicadores. Ele é o EYR sobre o ELR. Então, o que ele indica? Esse indicador mede a taxa de sustentabilidade do sistema. Se ele tem uma sustentabilidade alta ou se ele tem uma sustentabilidade baixa. Então, maiores valores indicam sustentabilidade de tempo maior. Então, valores maiores, então quanto maior o valor, o resultado, vírgula, maior a sustentabilidade. Pode-se entender por isso uma maior sustentabilidade, uma sustentabilidade por um tempo maior, tá? Maior a sustentabilidade, ou seja, maior o tempo de sustentabilidade desse sistema, né? Um sistema, para ser considerado sustentável por longo prazo, deve ter baixa carga ambiental e alto rendimento em energia. Então, ou seja, é o que fala, quanto maior essa divisão, quanto mais alto for esse índice, mais sustentável vai ser o sistema. Ou quanto mais baixo for esse em relação ao EYR, melhor vai ser para o sistema também. Tá? Então, aqui, quanto o resultado dessa divisão for maior, maior vai ser a sustentabilidade do sistema. Esse outro indicador, percentual de recursos renováveis, cuja abreviação é R percentual, ele vai indicar o quanto nosso sistema de estudo possui de recursos renováveis, ou seja, qual é o percentual de recursos renováveis daquele sistema, ou seja, quanto o sistema está extraindo de recursos renováveis locais, né? Então, isso em interpretação indica a porcentagem do fluxo de energia proveniente de fontes renováveis. Claro, os sistemas com alto valor desse índice são mais sustentáveis ou são mais amigáveis ao meio ambiente. Então, vou passar para esse slide, onde nós temos aqui uma tabela 3, que eu retirei no estudo de um colega, fluxo de energia do sistema tradicional de criação de tilápias para a fase da construção e da fase operacional para o ano 2007 na cidade de Socorro, São Paulo. Então a gente pode entender que lá na cidade de Socorro tem um sistema de criação de tilápia. Temos aqui a fase da construção, né, que vem até aqui, e a fase operacional ou fase de operação do sistema. E temos aqui a energia total do sistema, que é de 1,86 vezes 10 a 17 Serg por ano. Então, verificando aqui os recursos F, né, nós temos a classe aqui na tabela desse sistema, tabela de energia. Então, aqui nós encontramos as classes, né? Então, pegando todos os recursos F, essas quantidades, ou seja, nós já temos a quantidade multiplicada pela transformidade, que deu o total de energia por ano de cada fluxo, que se encontra aqui nessa última coluna. Tá? E aqui nós temos os percentuais de cada fluxo também. Mas voltando aqui ao índice, a coluna de classes, aliás, pegaremos aqui todos os recursos F, por exemplo. Beleza. Então, aqui na tabela abrir uma tabela aqui do Excel,
Copiei da tabela todos os recursos Fs e realizei a soma entre todos eles. Para quem não sabe somar esses recursos aqui, é fácil, né? Depois que você relacionou, você vem aqui, ó, numa célula, digita um igual, entre parênteses, escreve soma, soma, abre um parênteses e relaciona todos os fluxos que você quer somar e fecha parênteses e dá o Enter. Então, deu Enter, relacionou todos até aqui a soma geral, tá? Dos recursos F. Agora, vamos fazer também para os recursos não renováveis. Nós temos aqui 4,96, 10 a 13. Então, abre uma tabelinha aqui, 4,96 e mais 13. E o outro não renovável que nós temos é o 8,40, 10 a 16. Então, 8,40 e mais 16. Realizando, então, a soma, igual, soma, abre parênteses, relaciona os itens que você quer somar, fecha parênteses e dá o Enter. Então, esse daqui é o total dos recursos N. Perdão, uma correção aqui. Aqui é 8,40, 10 a 14. Então, eu vou tirar... Vou retirar 2 zeros aqui, porque é 14. Então, corrigindo. E os recursos renováveis, eu dei uma pausa aqui no vídeo e já os relacionei aqui. Vou colocar o total aqui também deles. Soma, relaciona as células que eu quero somar, fecho parênteses, dou OK. Então, aqui eu tenho o total de recursos renováveis, não renováveis e os pagos. A energia total do sistema, energia total, que é igual ao Y, né? A soma dos recursos R mais F. Então, vou colocar aqui energia. Então, vou colocar aqui o F mais o R mais o N. Energia total, 1,86, 10 a 17. Vamos ver lá se está certo. 1,86, 10 a 17 serve por ano. Ok, confere. Então, agora, vamos calcular os indicadores. Primeiro, o EYR. O EYR é a energia total dividido pelos recursos F, né? Então, vou colocar aqui, igual a energia total, 1,86, 10 a 17, dividido pelo F. Note que deu 2,8 vezes 10 a 0. Ou seja, esse sistema aqui, ele provê bem os recursos renováveis. Porque se nós observarmos aqui, olha, o total dos recursos renováveis, só pelo índice elevado a 17, é maior do que o F, que é elevado a 16. Então, aqui deu um resultado positivo. Isso quer dizer que o sistema ele explora bem os recursos renováveis e não renováveis locais, né? Então, podemos dizer também que é um sistema que não provoca grandes impactos ao ecossistema local. Agora vamos calcular um outro indicador, que é o ELR. Perdão aqui. O ELR, ele é o quê? Ele é o N mais F dividido pelos recursos renováveis. Então, calculando aqui, vamos abrir um parênteses, é o N mais o F. Então, vou colocar aqui o F mais o N. O F mais o N dividido pelos renováveis. O que indica isso?
esse resultado? O que ele quer indicar? Vou colocar aqui na forma geral 0,56 ou 0,5%, ou aliás, deu a metade aqui, né? Perdão. Então, quanto menor esse resultado, melhor para o sistema. Então, nós podemos observar aqui que esse resultado, 0,56, ele é um resultado abaixo de 1, ele é um bom resultado. Então, isso significa que é um sistema muito bom, ele explora bem os recursos renováveis locais aqui. Um outro indicador é o EIR. O EIR, o que é? O F, pagos, dividido por R mais N. Então, esse resultado aqui, quanto menor, melhor também para o sistema, né? Porque ele vai estar sendo, a divisão dele, o denominador é R mais N. Então, quanto mais recursos nós tivermos renováveis e não renováveis em relação ao F, que é os recursos pagos, melhor vai ser para o sistema. Então, vamos colocar aqui os recursos F dividido, vou abrir um parênteses, por R mais N. Aí, novamente, um resultado pequeno de 0,55, isso quer dizer o quê? Que ele utiliza poucos recursos pagos, é um sistema que utiliza mais recursos naturais, ou seja, o estresse ao meio ambiente que ele causa ao meio ambiente local, ele é pequeno, tá? Ele não provoca muito estresse ao meio ambiente local, porque ele usa mais recursos renováveis e não renováveis do que os recursos pagos. O penúltimo indicador é o ESI, Índice de Sustentabilidade, ou hoje fala-se muito apenas em SI, Índice de Sustentabilidade, e ele é dado pelo EYR dividido pelo ELR. Então, nós já temos esses totais aqui. Quem que é o EYR? Esse, dividido pelo ELR, que é esse aqui. Então, o índice de sustentabilidade dele, tivemos como resultado aqui 4,93. É um índice de sustentabilidade relevante. Tá? Ele tem uma boa sustentabilidade, porque olha só, ele deu 4 vezes o ELR. Então o EYR ele é 4 vezes maior do que o ELR. Isso indica que o sistema tem uma sustentabilidade dele, é uma sustentabilidade de média para alta aí, né? E o último indicador é o percentual de renovabilidade. É o percentual de R, que nós vamos verificar ali na tabela. Tabela do sistema aqui. Percentual de R. Bom, não tem o percentual de R aqui, mas a gente pode calcular ele aqui no Excel mesmo, fazendo o seguinte, percentual de R. Vou pegar o R e vou dividir pelo total de energia do sistema para saber qual que é o percentual. E aqui vou colocar aqui porcentagem. Olha, esse sistema ele tem 63,79% dos insumos que ele utiliza são de recursos renováveis, né? Isso quer dizer que mais da metade dos insumos que esse sistema utiliza para a criação de tilápias são renováveis. Isso é excelente para o sistema, né? Ele utiliza poucos recursos provenientes da economia.